eu quero te Vamos lá. agradecer por participar desse projeto novo aí, que é o Profissional 21. Elaborei algumas perguntas para startar a nossa conversa. Enfim, vamos ver que caminho essa conversa vai tomar, tá bem? Primeira coisa que eu queria, antes de falar do teu projeto de educação lúdica, é que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Ok, eu era um professor de inglês que era apaixonado por teatro musical. Então, depois de 3 anos dando aula no Objetivo, isso nos anos 80, eu saí do Brasil, peguei meu fundo de garantia, fui estudar teatro musical em Nova York, me formei. Tinha sonho de ser assim um superstar na Broadway, em Hollywood, sabe? Eu sempre tive essas pequenas ambições. E no meio dessa jornada, eu estava assim me firmando como ator, vivendo do meu trabalho como ator em Nova York, e eu comecei a me questionar. Falei, poxa, eu estou lutando tanto por uma profissão e quanto mais eu me aprofundo, mais eu vejo que eu gosto dela, mas não é igual à época que eu estava na sala de aula, que eu me sentia inovando, criando o tempo todo, muitas vezes, inclusive, sem uma preparação anterior, sem um planejamento, já se cocriavam coisas incríveis com os alunos. E eu falei, alguma coisa deve estar errado. O que está errado? E foi quando uma amiga palhaça me convidou para fazer teste para esse trabalho de palhaço em hospital. E a partir dessa experiência, quando eu fui ver o trabalho, né, eu fiquei encantado e fiz o teste, passei. E uma coisa que ficou muito clara nesse dia que eu passei nesse teste é que eu tinha conhecido uma nova dimensão de arte. E era tão ampla, tão grande, que eu não sabia nem como começar a explicá-la. E até hoje eu ainda estou buscando a fazer o download, vamos dizer assim, de toda a complexidade que existe nessa figura, não só do palhaço no hospital, mas da ludicidade também no desafio de viver nos dias de hoje. Esse projeto do Doutores da Alegria, que você foi um dos fundadores, ou o fundador, eu não sei exatamente, mas ele realmente tomou uma dimensão e um impacto que vocês não conseguem, jamais conseguirão medir na vida das pessoas, na vida de cada indivíduo que vocês tocam. E aí Olha, eu venho para uma outra pergunta, que essa não tinha sido, eu não tinha nem pensado, mas enfim, opa, são os qual melhores. foi, qual foi a competência que você acredita que você mais desenvolveu atuando dentro do Doutores da Alegria? Olha, a competência de serenidade diante das situações difíceis, a capacidade de ver possibilidades onde elas parecem não existir, porque isso é o que o palhaço e a criança mostram o tempo todo, a capacidade de me levar menos a sério, e aos poucos eu fui aprendendo um pouco da questão de gestão, mas principalmente o desafio de fazer uma gestão com artistas que escolheram ser palhaços. Porque o artista que escolhe ser um palhaço, ele entra num lugar maravilhosamente perigoso, de risco, porque em muitos momentos, é ele e a plateia, e numa relação artística, cênica, que segura uma onda. E então o palhaço, por isso que ele é um artista que faz menos concessões, apesar de toda a flexibilidade que o palhaço traz e demanda. Mas é um cara multitalentoso, porque ele toca música, ele faz mágica, ele desenvolve uma série de outras habilidades. Ele não fica esperando um papel aparecer para ele fazer um teste para ver se ele é adequado. Ele cria o espetáculo, ele habita os papéis. Quer dizer, então dá esse salto de ator para entender palhaço. E o palhaço é um artista empreendedor.
Então, um outro aspecto que eu aprendi a meu respeito foi essa capacidade empreendedora que eu apliquei bastante no desenvolver o Doutores da Alegria aqui no Brasil, né? Uhum. Porque eu estava carregando comigo a essência do trabalho em Nova York. Foram 3 anos trabalhando com o grupo original, mas era muito claro que ao transportar para a nossa cultura, a gente ia fazer uma série de adaptações, ah, repensamentos. Então, e é um processo que não para, está toda hora E continuando. não deixa de ser uma coisa muito revolucionária, vocês que atuam no Doutores da Alegria. Claro que vocês fizeram escola e outros palhaços agora começam a circular nos hospitais, e essa ideia já está muito mais normalizada, muito mais aceita, mas é muito revolucionário você levar para um hospital um lugar, um locus de tristeza, alegria, né? De uma maneira pura, de uma maneira honesta, de uma maneira verdadeira. Exatamente. É uma loucura. Eu reforço que assim, o impacto que esse projeto de vocês tem é formidável, formidável. Inclusive, para quem não conhece, tem aquele documentário que vocês fizeram, que também é de uma sensibilidade, Wellington, assim, à altura do grupo. Eu fiquei muito. Eu já conhecia você, a gente já tinha se visto algumas vezes. Eu falo que você é um cara que outras vidas a gente se cruzou, não é possível, mas que, assim, ao assistir aquele documentário, porque às vezes você assiste um documentário e fala, não sei. Não, aquele documentário, de fato, fala o que é o trabalho, fala quem são vocês, porque é um processo muito transformador, né? Totalmente. Já trabalhar com palhaço é um processo transformador. E ainda dentro de um hospital, quer dizer, não tem como você ser a mesma pessoa depois de viver essa experiência. E quando eu falo não tem como você ser a mesma pessoa, é muito sobre os seus valores, o seu jeito de olhar a vida e se relacionar com ela. E, e aí, uma vez que a gente vive essa experiência, eu acho que a gente começa, para mim, pelo menos, foi quando eu comecei a entender um pouco mais o Raul Seixas, quando ele fala, só quero ser uma metamorfose ambulante. E porque justamente é um processo de você se adaptar, de você dizer sim, de você, opa, se não deu por aqui, vamos por ali. Então você vai adquirindo uma flexibilidade, tudo isso para garantir fluxo, para garantir que as coisas continuem fluindo. Então é um desafio muito bonito e que hoje, para mim, porque esse foi um outro aspecto que eu não imaginava na minha vida. A, a primeira vez que eu vi o palhaço no hospital, lá em Nova York, eu falei, cara, isso é o futuro. Mas eu não sabia articular como. Mas hoje, se você for ver, ah, toda essa experiência, ela proporciona um ensaio para a gente viver o mundo que a gente tem hoje, que é um mundo que, com o advento da tecnologia, está mudando o tempo todo, cada vez mais rápido, e a gente tem que se repensar, se rever, agir de outras formas, buscar novos saberes, mas principalmente, e aí que vem para mim a beleza, é a gente não ter medo de se colocar nesse lugar de uma criança que está se encantando com tudo que ela está vendo de novo, que ela está descobrindo. E nesse processo, você ir experimentar algo e se deu certo, deu, se não deu, você tenta de novo. Se você errou, você cai, você levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima e continua indo. Então, assim, você vê, eu costumo dizer que essa questão da tecnologia me fez entender que tal qual os aplicativos que ficam toda hora se atualizando, a gente não está pronto, ninguém está pronto, né? Hoje isso ficou claro e patente, então a gente vai toda hora evoluindo e celebrando isso através do trabalho que a gente deixa. Legal você falar isso, porque quando eu penso em compartilhar com as pessoas esse episódio, digamos assim, esse programa, eu não sei nem denominar ainda o que é isso que eu estou fazendo, eu fico pensando desde aquele sujeito que não sabe o que vai fazer da vida, Uhum. até aquelas pessoas que estão na nossa faixa etária,
que já começam a se aposentar, não é o meu caso, mas enfim, começam a pensar na aposentadoria ou tiveram que se reinventar com tudo que aconteceu nesse último ano, e eu penso, para ser um bom profissional do futuro, o que eu preciso?